fazer um resumo da Bíblia para vocês, como eu havia prometido lá no Instagram, tá bom? E eu vou começar agora, vou tentar ser breve, então vou começar. Eu quero começar dizendo que a morte de Cristo, ela não foi algo pensada de última hora ou pensada só na hora do nascimento de Jesus, né, no ano zero. A morte de Cristo, ela foi pensada antes da fundação do mundo e eu vou provar para vocês com um versículo bíblico. O versículo é 1 Pedro 1, eu vou ler do 18 ao 21. Não, do 19 ao 21. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Jesus Cristo, vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa. E não foi algo impensado, ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público. Deus sempre soube o que ia fazer com vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Então esse texto nos mostra que não foi algo impensado, foi algo planejado desde a fundação do mundo e vocês vão entender por que Cristo morreu por nós. Mas eu quero começar pelo começo da Bíblia, né? Então Deus criou o mundo, todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma conexão direta com Deus. Eles não tinham pecado no coração. Então eles se conectavam direto com Deus, tinham um relacionamento direto. Então Adão e Eva pecaram e o pecado os afastou de Deus. Essa conexão foi quebrada. E aí, como consequência do pecado, a maldade entrou no coração do homem. Essa conexão foi quebrada. E aí veio um monte de consequência que Deus fala, que o homem vai trabalhar e vai receber o seu salário com suor do seu esforço, a mulher vai ter dores de parto, e aí a maldade entrou no coração do homem. Enfim, passou essa parte, o povo começou a se multiplicar e a pecar, era gente transando com gente da mesma família, adorando outros deuses, não ofertando gratidão ao Senhor, fazendo tudo errado que desagradava a Deus. E Deus ficou muito irritado com isso. Falou, vou exterminar todo mundo. E aí veio a Arca de Noé. Por quê? Deus, ele se arrependeu da criação dele e ele queria começar algo novo. E aí veio a Arca de Noé, o dilúvio, Deus resgatou a família de Noé, os animais, e aí toda a terra foi exterminada. E aí, depois da Arca de Noé, o povo começou a se multiplicar e tal, e aí veio os patriarcas, que foram Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve um filho chamado José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Então, depois que José cresceu e ficou lá governando no Egito, a Canaã, a terra prometida, né, a terra que estava a família de José, estava em época de seca, de fome. Então, todo o povo de Israel foi para ir para o Egito, para viver lá. E viveu lá por 400 anos como escravos do governo do Egito, né? Depois de 400 anos, aproximadamente, Deus levanta Moisés para resgatar o povo de volta para a terra prometida. Então Moisés vai e leva o povo, mas não foi uma volta fácil, foi uma volta conturbada, cheia de guerras, porque já havia gente morando na terra prometida. Então eles tiveram que voltar, ficaram perdidos no deserto, voltando, né, do Egito. Se você pegar o mapa e for olhar a geografia, é só subir do Egito para Israel. Mas eles ficaram perdidos por 40 anos e depois disso tiveram que enfrentar guerras e guerras para reconquistar a terra. Reconquistaram a terra. Nesse meio tempo, Deus criou os 10 mandamentos, porque o povo precisava de leis, o povo estava cansado, estressado de estar perdido, então Deus estabeleceu leis, que foram os 10 mandamentos, foram criados nessa época. E aí reconquistaram, vieram os juízes, que foram lideranças, né, levantadas pelo povo, depois vieram os reis, os primeiros reis foram Saul, Davi e Salomão. No reinado de Salomão, que ele construiu o templo de Salomão com ouro, com bronze, com tecidos finos, com cedros do Líbano, que são árvores de lá. O templo, assim, gigantesco e maravilhoso para Deus. E aí, depois do reino de Salomão, o Israel se tornou um reino dividido, o reino do norte e do sul. O reino dividido se tornou fragilizado e foi conquistado pelo Império Babilônico. Então, os babilônicos conquistaram, né, a terra prometida, Israel, devastaram tudo, levaram o povo de Israel cativo para a Babilônia e trabalharam como escravos por 70 anos. Depois de 70 anos veio o rei da Pérsia, o Império Persa,
e libertou o povo de Israel para voltar para a Terra Prometida. E aí o povo foi voltar para a Terra Prometida, que estava devastada, era olho por olho, dente por dente, matança, sexo, feitiçaria, tudo que desagradava a Deus, adoração a imagens, o que Deus condena também, então tudo errado. Então eles foram libertados para reconstruir os muros da cidade, reconstruir o templo também. E daí passaram-se 500 anos aproximadamente. Passaram-se 500 anos e chegamos no ano 0, que é o ano que Jesus nasce. Então Jesus nasceu e aí aos 30 ele foi batizado e aos 33 ele foi morto. Dos 30 aos 33 ele exerceu seu ministério, que foi dar seus ensinamentos ao povo, ensinar tudo o que agrada o coração de Deus. E aos 33 ele foi morto. Jesus é a segunda aliança. A primeira aliança foi lá na Arca de Noé, onde Deus deu uma segunda chance para o povo. O nascimento de Jesus foi a segunda aliança, a nova aliança. Deus está dando mais uma chance para o povo dele viver comprometido com ele. Então, Jesus veio para trazer seus ensinamentos, escolheu os discípulos para darem continuidade aos seus ensinamentos. E aos 33 ele foi morto e ressuscitou. Por que a gente diz que ele foi morto pelos nossos pecados? Porque Deus não aguentava mais ver o povo dele pecando. Ele queria resgatar aquela conexão que Adão e Eva tinham com Deus. A gente precisa resgatar de volta. É lógico que hoje é impossível porque o pecado habita no nosso coração. Mas a gente precisa se esforçar e se comprometer com Jesus enquanto estamos em vida. Por causa de toda a história que passou, foi por isso que ele morreu. Não foi algo impensado. Deus já tinha planejado, porque ele sabia que a gente pecaria. Então, aos 33, Jesus morreu. E depois de 3 dias ele ressuscitou para que a gente cresce realmente que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus em forma de homem, que veio para garantir essa segunda aliança de que nós estaríamos conectados com o Pai. Certo? Então, o que nós temos feito com essa informação é o que eu quero passar para vocês. Você tem tentado se conectar ao Pai, tentado se comprometer com Ele, viver uma vida de santidade para Ele, para que... Santidade que eu digo não é só em relação a sexo, tá, gente? Santidade é uma vida de consagração a Deus. Então, o que nós temos feito com essa informação? Quando Jesus voltar, a próxima vinda não vai ser mais uma nova aliança. A próxima vinda vai ser definitiva. Então, Jesus vai levar com eles para o céu aqueles que se comprometeram com Ele. Os que não se comprometeram com Ele, que não tiveram uma vida de adoração a Ele, a Bíblia diz que essas pessoas vão para um lugar que vai haver choro, ranger de dentes, enxofre e fogo, que é o que a gente conhece como inferno. Só para vocês terem ideia, quando a gente corta a cebola, o que faz arder os nossos olhos é o enxofre. Então imagina como vai ser, né, o fim dos tempos. Então a pergunta que eu faço é, você entendeu o porquê Jesus morreu pelos seus pecados? Para resgatar essa conexão com o Senhor? E o que você tem feito com a sua vida até a volta de Jesus? Espero que vocês tenham gostado. Beijo!